Olá, alunos. Nós vimos então os movimentos que aconteceu nos anos da década de 30 até a década de 60. Agora, na década de 70, vamos pensar na participação. O que acontece? Iniciou os movimentos sindicais pelas lutas a respeito do meu direito enquanto trabalhador. Porém, na década de 70, houveram alguns avanços em relação à participação. Embora ainda o Brasil passasse por um período de ditadura militar, as pessoas começaram a reivindicar posturas em relação às políticas públicas. Como que estão as políticas públicas? O direito das pessoas começaram a se indagar. Eu não posso participar, eu não posso dizer o que eu quero. A participação no período ditatorial ela foi muito complicada, porque até dentro das universidades não se podia conversar sobre um tema que se indagasse sobre a política, sobre a cultura, sobre a expressão. Então, é aí que nós falamos que a participação no Brasil ela deve ser discutida de forma muito delicada, porque é muito recente, dos anos 70, 60, hoje nós estamos em 2014, não se passou muito tempo ainda. Então, quando nós falamos de participação, a partir dos anos 80 somente, que começa uma discussão mais democrática, com a Constituição e a promulgação da Constituição Cidadã, que foi de 1988. Aí sim, a partir de 1988, o Brasil, quando assume, então, de fato, um regime democrático, no qual todos participam da democracia do país, da gerência desse país, eu contribuo enquanto cidadão no meu dia a dia, no meu trabalho, com os meus impostos, mas eu também preciso fazer parte desse controle social. E é aí então que nós começamos a ver uma diferença nos textos públicos. Ah, professor, mas por exemplo, nas legislações, na Constituição Federal, a própria Constituição Federal, no seu artigo 4, se eu não me engano, 187, ele já deixa claro. Vamos lá, acompanhe o slide. Na citação do artigo, quando Rocha fala que a Constituição Federal ela prevê a participação efetiva dos diferentes agentes econômicos envolvidos em cada setor da produção, ela deixa claro que então está aberta a participação de todos na gerência do país. Professor, mas qual exemplo nós podemos ver que se efetivou realmente a participação? Na Constituição, por exemplo, do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, teve um movimento muito grande da sociedade. As escolas, os professores, os diversos profissionais e atores envolvidos no direito e da garantia do direito das crianças e adolescentes participaram na construção dessa lei, que hoje resvala na prática de vários profissionais e no direito da criança e do adolescente. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente foi uma legislação que decorreu de diversos movimentos populares. Então, é uma legislação que ela veio no âmago, digamos assim, ela nasceu de movimentos sociais, da participação da cidadania. E é aí que nós relacionamos, então, a cidadania e a democracia. Afinal, quando nós pensamos em cidadania, é aquele simples conceito, os direitos e os deveres de um cidadão. Mas também um cidadão, para ele ter seu direito e o dever, ele tem que conhecer, ele tem que saber os seus limites, as suas possibilidades, ele tem que saber fazer uma leitura crítica. Isso está certo, isso está errado. Na minha cidade, eu necessito falar, eu necessito me expor. Então, aonde eu vou? Quais os mecanismos que eu tenho de participação? Então, ser cidadão não é ter somente a noção de direito e dever, mas saber realizar uma leitura crítica da sociedade, dos contextos que nós estamos inseridos. E aí, para finalizar essa aula, que eu convido vocês a realizar uma leitura simples e engraçada, digamos assim, da Mafalda. Acompanhe no slide a citação, a charge da Mafalda quando ela se depara com a palavra democracia. Afinal, o que é democracia? Então ela vai lá no dicionário e procura. Democracia vem do grego demo, que significa povo, e kratos, autoridade, ou seja, um governo em que o povo exerce a sua soberania. E aí ela começa a rir quando ela depara o governo e o povo exerce a sua soberania. Por que ela realiza? Por que então ela cai no sentimento de risada? Ela acha engraçada esse conceito? Porque está distante da realidade dela. Quando a gente para pensar, o poder que emana do povo, o povo exerce a sua soberania.
Você, enquanto cidadão, exerce a sua soberania? Você reivindica o seu direito? Ah, eu reclamo que a luz está cara, que a água está cara, que eu não estou satisfeito com as ruas, a minha cidade é muito esburacada. Mas quais os espaços de participação, de controle social e participação para eu exercer essa democracia e a minha soberania? Vamos começar a pensar? Vamos retomar então as nossas leituras, os nossos textos, e eu convido você a participar do nosso fórum de discussão que está bem relacionado com a aula de hoje. Eu quero saber a sua opinião em relação ao que nós discutimos. Bons estudos e até a próxima aula.